Bem-vindos de volta ao nosso curso de planejamento de instalações. Na nossa aula de hoje, a aula 7, é a última aula. E eu não ia deixar de fazer as minhas tradicionais perguntas a você, agora que você se prepara para finalmente, na 8ª semana, fazer a avaliação final. Vamos a algumas dessas perguntas e algumas dessas, vamos dizer assim, revisões sobre assuntos importantes. Vamos lá. Lembrando sempre da nossa bibliografia básica e, fundamentalmente, o nosso livro, disponível na biblioteca da Univesp. Aqui vocês têm os detalhes, né? As nossas avaliações. Próxima semana teremos uma avaliação dessa. Toda a nossa disciplina transcorreu em cima dessas perguntas: o que produzir, quanto produzir, onde e como produzir. Hoje nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre isso, né? A minha pergunta básica: vocês leram os capítulos dos livros, fizeram os exercícios ou ainda... Como é que anda o seu projeto agora que está na fase final, a arrancada final desse projeto sobre o nosso Lava Rápido? O nosso curso basicamente rodou em cima dessa lógica de texto, onde se localizar, como fazer as instalações, o projeto de arranjo físico e um projeto de sistema de manuseio, que nós vamos abordar um pouquinho hoje. De novo, você tem que estudar. Se você não fizer isso, fatalmente vai ficar faltando um pouco de conhecimento dentro do seu, vamos dizer assim, do seu futuro desenvolvimento, a futura profissão de engenheiro, né? Vamos lá. Lembrando que o nosso método PFL abordado nessa parte de planejamento constou dessas 3 básicas aqui: planejamento, projeto de fábrica e projeto de layout. Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais o layout. A pergunta tradicional, vocês não vão esquecer dela nunca mais. Recordando um pouquinho, é fundamental a gente saber isso: quais são os tipos de processo, os tipos de layout, né, ou os tipos de serviço. E aqui, de novo, né, algumas das nossas técnicas, né, como que essas técnicas, ou quais técnicas são utilizadas para cada um desses tipos de layout. Lembra? É importante lembrar isso. Isso aqui não apareceu do nada. Muita gente estudou isso e chegou a essas conclusões, essas técnicas, que é muito mais fácil você usar alguma coisa que existe, escolher qual é melhor, do que ficar tentando inventar de novo a roda. A roda já existe. E lembra, se estudar sempre, é mais fácil aprender sempre. Na era do conhecimento que vivemos hoje, se você parar de estudar, fatalmente alguém passa rápido e te deixa para trás. E não é isso que você deseja. Alguns conceitos que eu acho importante a gente lembrar são as cartas de para. Elas são fundamentais para que a gente faça o nosso layout, faça o nosso arranjo. E o diagrama de afinidades. Tem coisas que são indesejáveis, departamentos que você não pode deixar um do lado do outro. E alguns que são absolutamente necessários que estejam ao lado do outro. E isso aí é fundamental, né? Pode até contrariar, num primeiro momento, a lógica de aproximação dos espaços, mas isso é muito importante. Não se esqueça, uma prensa não pode ficar do lado de uma balança analítica, por exemplo. Por quê? Porque cada batida dela, você perde totalmente a calibração do seu instrumento e tudo que você fez ali pode ser fatalmente perdido por um erro de projeto. Nessa nossa aula 7, nós vamos falar sobre alguns equipamentos. A nossa ideia é mostrar para vocês alguns tipos de equipamentos, se você já conhece melhor. Se não, você pode procurá-los. Uma pitada de assuntos sobre o que é um sistema fixo, um sistema flexível, né? E alguns procedimentos para o projeto de layout. De novo, o nosso livro-texto, capítulo 15, vai estar à disposição para vocês. Ele é relativamente extenso. Portanto, você vai precisar de um certo tempo para digerir tudo aquilo, mas de qualquer forma faz parte do nosso aprendizado. Vamos lá. Uma das dúvidas, um dos critérios básicos, tudo isso aqui está no material disponível para vocês, as fotografias, todos os links que, né, eu coloquei em azul aqui, mas isso aqui é muito importante vocês entenderem. Por que movimentar material, né? Então, o que movimentar, onde, quando, como, quem, qual. Quer dizer, são respostas que a gente tem que ter à mão antes de fazer qualquer tipo de coisa. Lembra? Planejar é muito mais importante do que sair fazendo. Se sair fazendo, erra, tem que corrigir depois, né? Então, com base nisso, vamos começar a pensar primeiro em algumas caixas empilháveis. Se você puder transportar isso, algumas empresas do setor automobilístico transportam peças de um país para o outro, dentro de caixas de madeira, ida e volta, ou caixas plásticas, dentro de empresas da mesma cadeia produtiva dentro do país. Pallet, né? Por mais que as pessoas não queiram, existe um pallet padrão brasileiro, que é 1 metro por 1,20 m, e os caminhões, os contêineres são todos
desenhados em cima disso. Quer dizer, 1 metro por 1,20 m significa 2,40 m de largura. Um container tem um pouco mais do que isso, para que os pallets sejam fatalmente sejam encaixados ali com tranquilidade. Uma encaixotadora, talvez vocês nunca tenham ouvido falar nessa palavra. Encaixotadora é um equipamento que automaticamente coloca produtos, aqui no caso presunto, dentro de caixas. Por quê? Evita um manuseio excessivo, coloca sempre do mesmo jeito e dessa forma a gente tem vamos dizer assim, uma ideia clara de quantas unidades por minuto ou por hora são produzidas. Essas caixas, a partir desse equipamento, elas acabam trafegando por esteiras parecidas com essa e chegam até unidades que aplicam um filme que a gente chama de filme stretch. Ou seja, são filmes que eles enrolam um pallet e permitem a colocação desse material dentro de um caminhão. Percebam que nós fizemos o layout e agora nós estamos tentando estudar, tentando entender como que esse material se movimenta. Muitas empresas não usam equipamentos, talvez porque a peça seja muito sensível, mas então acaba tendo um manuseio mesmo feito por pessoas. Mas é muito interessante a gente entender que existem equipamentos para fazer isso. Esses pallets podem ser fatalmente transportados por esses equipamentos aqui, que são as paleteiras. As paleteiras, você pode perceber que são equipamentos manuais, empurrados por uma pessoa, por isso que a gente chama de manual, encaixa isso no pallet e transporta o pallet de um lugar para o outro. Quando a carga é excessiva, por exemplo, containers ou qualquer coisa assim, você pode usar as pontes rolantes. Porém, a alternativa da paleteira é a empilhadeira. A empilhadeira pega esse pallet e coloca, por exemplo, dentro de containers ou em peças maiores que são movidas por essas pontes rolantes. Em suma, o transporte de pallets pode ser feito por equipamentos usando a força humana ou aqui usando equipamentos movidos ou a gás ou a eletricidade ou ainda usando pontes rolantes no caso de containers mais, vamos dizer assim, que são mais volumosos e chegam a pesar 18 ou 20 toneladas. Falamos dos pallets. Os pallets podem ser colocados em estantes porta-pallet. Grandes empresas, fabricantes de bens de consumo, usam esse tipo vamos dizer assim, de equipamento, esse tipo de instalação para guardar os seus pallets. É mais fácil colocar uma ordem do que simplesmente empilhá-los. A partir desse armazém, esses pallets podem ser transportados nesse tipo de veículos, né? Desde o veículo urbano de carga, que pode entrar em locais menores, locais mais movimentados, até as carretas ou cavalo trucado, né? Carreta de 3 eixos. Então esse slide aqui mostra exatamente o que é cada um dos veículos que podem ser usados. A fonte está aqui dentro, está tudo marcado para vocês escolherem e lerem isso com um pouco mais de cuidado. De tempos mais recentemente, né, vocês podem perceber nas estradas uma evolução dessas carretas de 3 eixos ou essas carretas aqui, ou cavalos trucados. São realmente quase trens, né? A gente brinca até que são treminhões, né? São veículos muito grandes que carregam cargas e essas cargas podem ser até esses containers. Containers que podem ser de 20 pés ou de 40 pés. Esses containers, percebe? Uma caixa colocada num pallet, que é colocado num caminhão, que é colocado num porta-pallet, que é colocado num caminhão, que é colocado num container e que vai para um navio. Esse talvez seja um dos maiores cargueiros do mundo. Percebe a lógica que tem, né? A instalação. Qual é a instalação para colocar ou dispor esses containers de uma forma correta para que o cargueiro, ao chegar num porto, não tenha aquela situação absurda, eu quero pegar esse container aqui. Então, para pegar esse container tem que esvaziar tudo. Então, existe todo um planejamento. E tudo isso que eu falei para vocês está nesse quadradinho aqui. Ou seja, a sua caixa tem que caber no seu pallet, que tem que caber no seu container. Quanto menos ar você transportar, mais eficiente é o seu processo, mais eficiente é a sua instalação. Entenderam? Desde o layout simples, até como é o fluxo de materiais, até como eu faço esse material se movimentar, tudo isso é fundamental para que o seu processo seja um processo
mais eficiente e eficaz possível. Ok? Quanto menos ar você transportar, melhor. Quanto mais eficiente, quanto maior o uso imagina o tamanho desse navio. Quer dizer, quanto melhor você usar o espaço dele, né, tem que ser bonitinho, arrumadinho, melhor ele é. Ou seja, até a ordem de colocação dos contêineres tem que ser uma ordem adequada. Vocês entenderam isso? Toda a movimentação de materiais acontece e tem que respeitar um fluxo. Qual é o maior erro que pode acontecer hoje? O cidadão dimensiona uma pequena caixa e quer que essa caixa caiba num caminhão, quer que essa caixa caiba num pallet, quando na verdade ela não tem uma dimensão adequada. Portanto, o planejamento de uma instalação passa pelo planejamento da instalação ou da movimentação dos materiais. Ok? Isso posto, vamos aos sistemas fixos e flexíveis, que é um assunto um pouco menos complexo do que o outro. Por quê? Porque um sistema fixo, né, nós podemos até brincar, um sistema fixo é um sistema fixo, não há o que mexer nele. Né? A peça passa por esses itens, por esses estágios aqui e fica pronta no final, não tem o que mexer. Seja o fluxo reto, seja o fluxo em U, seja um fluxo circular. É esse o caminho que ele vai fazer, é fixo, não há o que mexer. Portanto, nós conseguimos encontrar quais são as restrições disso aqui. Por exemplo, qual que é o gargalo? Né? Se o gargalo for esse aqui, eu trabalho um pouco melhor nele, para aumentar a capacidade produtiva. Enfim, é um processo mais fácil. Se você puder transformar, planejar a sua instalação para que o sistema seja fixo, melhor. Agora, existem outras circunstâncias. Né? Às vezes o sistema fixo não é tão fácil como esse aqui. Então, nesse caso aqui, nós podemos até trabalhar com um operador só, e o operador vai meio que acompanhando a peça. Às vezes eu preciso de 2 operadores. Às vezes, conforme o fluxo, pode ter uma derivação aqui, quer dizer, a peça pode vir para cá ou pode vir para cá e se junta aqui. Ou pode ser até que 2 peças se juntem aqui para formar uma terceira. Ou seja, esse tipo de desenho tem que estar muito claro quando você planeja. Porque pensa bem, esse operador, por mais experiente que ele seja, por melhor treinado que ele seja, ele sabe executar essa operação. Não foi ele que planejou o processo. Ele pode te ajudar a melhorar o processo, mas o planejamento foi seu. Portanto, montar um sistema desse, especialmente quando o sistema é fixo, fica está muito mais em cima de quem planejou do que quem executa. Um outro exemplo de sistema fixo está aqui dentro, mas é só um exemplo. De novo, todo esse material está no texto que eu disponibilizo para vocês. E aí os fluxos variáveis. Por quê? Pode ser que um determinado equipamento passa por aqui, ele passa reto aqui, vem para cá, depois ele passa reto aqui, vem para cá, tem um transportador. Ou então ele pode simplesmente usar a máquina 1, vai para a máquina 2, ou simplesmente ele vem para cá, vem para a máquina 3. Ou seja, às vezes você tem peças que tem um ou outro componente. Um eletrodoméstico, por exemplo, que tem esse ou aquele acessório, uma caixa, um brinquedo, por exemplo, que às vezes tem esse acessório ou aquele, tem esse componente ou não. Ou seja, são muitos os exemplos em que o sistema variável funciona. E cabe a gente saber quais são os produtos que vão ser produzidos. Lembra da nossa primeira conversa? O que produzir? Se eu não sei o que eu vou produzir, meu Deus, como é que eu planejo isso? Esse é o ponto fundamental dessa disciplina. Saber o que fazer para fazer bem feito o que for feito. Ok? Mais um exemplo de fluxo variável, esse aqui é bem legal, porque você percebe que a peça roda, né? E aqui um AGV, como se fosse um veículo guiado, ela entra na fila, vai para cá, depois pode vir para cá, enfim. Não se assuste, muitas das nossas unidades produtoras são essas, são feitas desse jeito. Uma linha que faz bolsa pode fazer sapato. Uma linha que faz uma bolsa, um determinado tipo de bolsa feminina, pode fazer outro, usando uma ou outra máquina, um ou outro equipamento. Portanto, isso aqui é muito comum. E se você quer fazer um planejamento adequado, por favor, pense nisso, pense em cada etapa do processo. Para que isso aconteça, nós deixamos aqui de novo o livro mostrando para vocês, existem 4 etapas, né, até a execução e a liberação. Né? Primeira delas, planejar, fazer um projeto que a gente chama de informacional, o projeto conceitual e depois o detalhado.
O conceito é fundamental. O que está no conceito? Vou fazer o projeto o mais simples possível. Ótimo. Ou vou fazer o projeto o mais detalhado possível. Ou ainda, o mais... eu vou querer colocar uma fábrica que produza uma quantidade muito grande, uma gama muito grande de produtos. Portanto, tudo isso tem que estar muito claro no seu projeto. Lembra, nós já vimos tudo, né? Como planejar. Agora estamos simplesmente dizendo como que nós vamos ordenar essas ideias. Esse quadro está no livro, está marcado claramente no livro, mas ele mostra quais são todas as etapas. Eu não vou, inclusive, é complicado mostrar tudo para vocês aqui, mas eu parto. Ó, depois que você fez o informacional, passa para o conceitual e finalmente para o detalhado. E tem coisas como criar, nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, mas desde criar alternativas de layout, simular layout, né, que são as etapas que a gente tem que mencionar aqui. Vamos lá. Primeira coisa que você faz dentro do projeto informacional é captar as informações e analisar as informações. Não vamos falar de uma a uma, mas uma delas, talvez muito importante, é avaliar o uso do espaço atual. Nós podemos ter uma planta dessa em CAD, um exemplo desse. Ou ainda, como é que nós vamos usar o espaço? Vamos comparar os dois slides. Primeiro, esse aqui nós estamos só o nosso espaço, né? A planta baixa, e aqui já com uma espécie de uma divisão de quais seriam os departamentos que nós queremos trabalhar. Como é que são colocados? A colocação deles respeita os diagramas de para, todos os diagramas de afinidade que nós falamos anteriormente. Planejamento de instalações. Estamos planejando como vai funcionar isso aqui. Feito isso, vamos a uma outra etapa. Vamos estabelecer alternativas de fluxo. Ok, então aqui, estamos já no conceitual. Alternativas de fluxo. Como é que nós vamos fazer as peças andarem aqui dentro? Será que isso aqui está funcionando? Por isso que existem muitos softwares de simulação de processo que permitem que a gente consiga entender. E aí algumas perguntas clássicas, né? Será que não está havendo uma concentração muito grande de movimento aqui e quase nada acontecendo aqui atrás? Você pode dizer, mas aqui é o estoque, aqui é a entrada e a saída. Mas de qualquer forma, quanto mais espalhada for a movimentação, mais flexibilidade você tem até para se mexer. Se é muito concentrada, percebe? Isso aqui é uma grande concentração de pessoas, de peças, e aqui fica meio que vazio. Aparentemente não está uma situação maravilhosa, né, nesse processo. Feito isso, vou tentar fazer um layout 3D. Só para ver como é que fica. Aqui tem um exemplo. Vários softwares existem para fazer isso. Estamos no projeto detalhado, né? Vamos fazer como se fosse uma montagem. A gente tem que ver como que fica. No ambiente virtual. Né? Nós não temos mais tanto recurso para... constrói do jeito que está e a gente vê como é que fica. Não, faz no virtual. Não é tão caro assim. Um projeto errado custa mais caro, custa 2, 3, 4 vezes mais caro do que um software de primeira linha. Então, vale a pena fazer isso. Outra coisa importante é vamos montar o projeto aqui inteiro e vamos ver o que a gente precisa de água e energia. Não se esqueça, nessa altura, a gente volta lá para a aula 2, a aula 3 e fala, será que a gente viu se tem água abundante no lugar onde nós vamos instalar? Será que esse terreno está barato porque não tem água? Será que tem energia? Será que tem um número certo de fases? Será que não tem algum pênalti? Existem fábricas, aqui perto de São Paulo, existem fábricas que tem que parar às 5 horas da tarde porque a energia é tão cara nessa hora. Mas tem o mercado livre de energia. Ou seja, tem um monte de informações a se considerar quando você fala de energia para justamente escolher o seu lugar. O lugar era barato, você pode dizer, puxa vida, é barato, mas você não pode trabalhar o tempo inteiro. Esse tipo de discussão faz parte do planejamento. Ainda, estamos no detalhado. No detalhado, como funciona o posto de trabalho? Olha como é que nós estamos detalhando. O que é esse movimento de esticar para pegar alguma coisa, trazer, torcer? Tudo isso é tabelado. Né? Então, você pode simplesmente procurar essas informações aqui nas tabelas e estudar os produtos, né? E ver quais são as ferramentas e dispositivos que são necessários para que essa operação aconteça. Fundamental fazer isso. Fundamental. E no projeto conceitual, diagramar processos, elaborar propostas, né?
e, vamos dizer assim, analisar essas propostas. Isso aqui é um texto do livro que não está correto. Diagramar os processos é fundamental. Vamos ver como é que se pode fazer isso, né? Dessa forma. Lembra desse quadrinho aqui? Um dos diagramas de fluxo de processo mais tradicionais. Ó, eu vou esperar, aí é um movimento, desse movimento vem para cá, vou esperar, mais movimento, vou movimentar de novo, né? E aqui estão todos os detalhes, ok? E, finalmente, se a gente puder trabalhar com o aspecto ergonômico, quer dizer, como é que a pessoa vai trabalhar sentada? A ergonomia é uma ciência e, por muito tempo, vamos dizer assim, ela não é exatamente utilizada como deveria. Se você trabalha, por exemplo, se você importa equipamentos ou importa uma linha de processo de um país onde a altura média das pessoas é 1,90 m, você simplesmente importa essas máquinas e traz para o Brasil, onde a altura média das pessoas é 1,70 m, 1,75 m, como é que você vai fazer com as cadeiras? Como é que você vai fazer com a mesa? Tudo isso tem que ser considerado. Posição de conforto, qual é o ângulo que a pessoa senta, como é que os braços se movimentam, né? Quando tem computador, qual é a altura dos olhos? Tudo isso é científico, né? Não é adequado você ver a pessoa sentada na cadeira, sentada à mesa, computador e curvada para frente para tentar conseguir enxergar um pouco melhor. É errado, existe lei para isso, tem temperatura para isso. Então, todos os aspectos ergonômicos são fundamentais no projeto detalhado. Bom, eu acho que com isso nós chegamos a algumas conclusões básicas dessa nossa aula. Essa sequência de atividades é fundamental, o detalhamento do processo é fundamental. Existe um livro, vocês podem procurar, esse livro não é mais impresso, é um livro esgotado, eu vou escrever aqui, é um livro do Barnes. Nesse livro existem algumas informações sobre tempos padrão para você, por exemplo, pegar uma caneta que está no chão, pegar um parafuso, apertar, ou seja, são tempos de tal forma que você consegue medir o seu processo ou ter uma ideia se o seu operador está trabalhando de um jeito correto. Então, detalhe os seus processos. Não construa fábricas sem planejamento. Isso aqui a gente está dizendo o tempo inteiro, né? Sempre planeje as suas instalações. Bom, para a próxima aula, que na verdade não é uma próxima aula, e sim a avaliação, responda as questões disponíveis no nosso ambiente de estudo, faça análise das instalações do Lava Rápido e, finalmente, consolida todas as tarefas. Esse é um momento crítico, esse é o momento de você parar para estudar e rever tudo aquilo que foi apresentado ao longo dessas nossas 7 semanas. Reveja as aulas, estude. Você é futuro engenheiro, então acho que vale a pena você trabalhar e se formar de uma maneira, ou, vamos dizer assim, incorporar esses seus aprendizados dessa nossa disciplina. Foi bom ter vocês como companheiros. Espero vê-los de novo numa próxima disciplina. Até mais.